Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. Você vai saber mais sobre licitações públicas, exceções ao dever de licitar, fundamentos do contrato administrativo, dever de gestão e sanções administrativas. As aulas são com o professor Túlio Silveira. Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos na aula 2 do programa Saber Direito. O nosso tema dos 5 encontros refere-se aos contratos administrativos, da elaboração à gestão. Nesta aula, falaremos a respeito das inexigibilidades e das dispensas de licitações, as ditas exceções ao dever de licitar. Na aula 1, nós percorremos a parte principiológica da Lei 8666, falamos a respeito da habilitação dos licitantes, comentamos os procedimentos de julgamento das modalidades de concorrência, tomada de preços e convite, bem como da modalidade de pregão, e encerramos com o nosso quiz. Na aula de hoje, nós trataremos das dispensas de licitação que estão previstas na Lei 8666, em especial no artigo 17, no artigo 19, no artigo 24 e no artigo 25. Trataremos nesta aula especificamente do artigo 24 e do artigo 25. Nós temos como parâmetro essencial as disposições contidas preferencialmente ao dever de licitar. A exceção, cabe dispensa de licitação e cabe inexigibilidade de licitação. Percorreremos o caminho para demonstrar que as exceções ao dever de licitar estão enquadradas nas condições previstas e dadas pelo legislador à autoridade administrativa para que ela possa, mediante esse processo administrativo de exceção ao dever de licitar, lograr êxito nas contratações públicas. É importante destacarmos que licitar é a regra, como bem já afirmou, como bem já decidiu o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, em excerto extraído do ano de 2007, estabeleceu que a regra constitucional que incide sobre todas as aquisições do poder público é a submissão ao procedimento licitatório, sendo exceção a contratação direta. E a contratação direta gênero, cujas espécies nós trataremos nesta aula. Quando nós falamos sobre inexigibilidade, sobre dispensa de licitação, nós devemos nos recordar que dispensar ou inexigir licitação fora dos casos previstos em lei constitui crime. Esse crime está previsto no artigo 89 da Lei 8666. No artigo 89, o legislador tipificou a conduta, tanto por ação quanto por omissão. E no dispositivo que acabo de citar, o legislador traçou que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, veja, fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade, constitui-se fato típico, antijurídico, punível e culpável. Nessa perspectiva, nós notamos que o enquadramento aqui se dá tanto na ação quanto na omissão. E daqui nós já extraímos a necessidade de estudarmos os dispositivos como o legislador os incluiu. Quando nós estivermos tratando de um rol taxativo, é importante entender a taxatividade e que, a partir daquela relação específica, o gestor público não pode fugir da mesma. Se estivermos tratando de algo que seja exemplificativo, aí sim nós teremos as situações em que o legislador trouxe como exemplificativa, mas que deve se enquadrar de acordo com os ditames legais ou de acordo com as próprias regras previamente estabelecidas. Então, ao trabalharmos as dispensas e as inexigibilidades de licitação, nós queremos demonstrar e mostrar ao nosso público, de maneira geral, que, por vezes, o poder público tem a opção de não realizar licitação porque a lei permite que ele escolha ou a dispensa de licitação ou a inexigibilidade. Você já sabe que licitar é a regra. Dispensar ou inexigir são exceções ao dever de licitar. Então é importante que você tenha
tenha o entendimento de que é perfeitamente possível contratar por meio de um procedimento administrativo formal, mediante regras previamente estabelecidas, que não sejam as licitações. Por quê? Porque o legislador deu essa opção ao gestor público. Por vezes eu me deparo com situações onde eu ouço o comentário de que o poder público contratou sem licitação. É importante, reforço, é importante que nós tenhamos a consciência de entender do que se trata essa contratação sem licitação. Ele pode até ter contratado sem licitação, mas certamente observou o procedimento administrativo formal de exceção ao dever de licitar, utilizando a dispensa ou a inexigibilidade de licitação. Por quê? Caro telespectador, caro internauta, cada instituto tem a sua destinação específica. Cada instituto deve ser utilizado de acordo com a premissa previamente estabelecida. E é o que nós iremos estudar. Ao longo desta aula, nós observaremos e vocês poderão analisar os tópicos que eu separei para tratarmos das dispensas de licitação, o seu fundamento legal, a forma como isso deve ser justificado pelo poder público, até mesmo para demonstração da legitimidade e da regularidade do ato administrativo, legitimidade e regularidade esta que precisa ser demonstrada, motivada, levando em consideração o artigo 113 da Lei 8666. No artigo 113, cabe ao gestor público demonstrar a legitimidade e a regularidade da edição daquele ato administrativo específico. Então, a partir dessa premissa de que vamos trabalhar o conceito de contratação direta, eu peço especial atenção para entendermos que exceção ao dever de licitar, por meio da contratação direta, da inexigibilidade ou da dispensa, constitui-se um procedimento administrativo formal com regras previamente estabelecidas nos seus respectivos dispositivos. A formalidade prevista no artigo 4º da Lei 8666 determina que os procedimentos devam ser observados. Em apertada síntese, em resumo, se nós observarmos a contratação direta, nós notaremos que o iter administrativo deve ser percorrido na sua plenitude, desde a demonstração da necessidade, quando a elaboração do projeto básico, e o projeto básico é o documento que deve conter os elementos mínimos e capazes de demonstrar, de verificar tudo que a administração deseja contratar. Nesse caso específico, quando nós nos reportamos ao projeto básico para a elaboração, para a contratação de uma inexigibilidade ou de uma dispensa, as formalidades legais, guardadas as suas devidas identidades, as suas devidas formalidades e exigências, deve ser cumprido pelo poder público. A disponibilidade orçamentária, o parecer jurídico prévio, todas essas formalidades devem ser observadas pelo gestor quando dá a escolha, quando dá a opção por contratação direta, ou no caso, por inexigibilidade ou por dispensa de licitação. E lembrando que a inexigibilidade de licitação está prevista no artigo 25 e a dispensa de licitação está prevista no artigo 24 da Lei 8666 de 1993. Quero traçar com você aqui, rapidamente, uma breve distinção entre uma e outra. O que caracteriza a dispensa de licitação em si? Se nós buscarmos na doutrina, nós notaremos que a dispensa de licitação, ela se dará nos casos enumerados no artigo 24, de forma taxativa, onde ali eu verifico que é viável a competição, porque eu tenho 2 ou mais concorrentes, só que o legislador estabeleceu ao gestor público a possibilidade de escolher, de utilizar a dispensa de licitação. Então, a dispensa de licitação, em resumo, é o procedimento de escolha do gestor público mediante a demonstração inequívoca de que aquela opção é a mais adequada para a coletividade.
Essa demonstração inequívoca de que aquilo é mais adequado à coletividade parte do pressuposto de que o ato administrativo sempre levará em consideração, nesse caso, a conveniência, a oportunidade e o interesse público. Então, dispensa de licitação é procedimento administrativo formal, onde o gestor público tem a liberalidade de dispensá-lo de uma licitação ao invés de realizar o procedimento licitatório. Em um dos 35 incisos do artigo 24, demonstrando de forma inequívoca que a sua escolha é a mais adequada para a obtenção dos resultados favoráveis à administração. Eu separei aqui alguns dispositivos que logo em seguida nós iremos tratar. Em relação ao artigo 25 da Lei 8.666, a inexigibilidade de licitação nada mais é do que um procedimento administrativo formal, onde a administração identifica que há inviabilidade de competição. Ou seja, em tese, eu teria no rol exemplificativo do artigo 25 a possibilidade de, enquadrando o respectivo objeto em um dos seus incisos ou até mesmo no caput do artigo 25, demonstrar também de forma inequívoca que inexiste equivalente para aquela contratação. Existe a exclusividade que nós trataremos em um momento oportuno, mas o que você deve ter em mente aqui agora é que no artigo 25 a competição será inviável por uma série de fatores, dentre os quais nós destacaremos os mais importantes. Então, dando continuidade ao nosso objeto, eu quero fazer aqui um breve registro para que você tome aí em casa o apontamento a respeito da licitação vedada. Mas, professor Túlio, existe licitação vedada? Como é que funciona isso na prática? Em termos conceituais, o que seria uma licitação vedada? Se nós trabalharmos o conceito de licitação vedada, que é apresentado pela legislação, nós notaremos que o legislador traçou o caminho para o gestor público para que ele pudesse trabalhar, identificando aquele caso específico, a melhor opção para a administração. E o artigo 7º, parágrafo 5º da Lei 8.666 de 1993, estabelece que é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Faço uma pequena ressalva a respeito do regime de administração contratada, tá? Que esse regime de execução ele foi vetado quando da sanção da Lei 8.666, pelas razões que lá estão expostas. E aqui, nesse caso, o legislador estabelece que essa vedação significa, primeiro, não posso utilizar a marca como o direcionador ou como o indicativo de um determinado produto. Tanto que, quando nós abordarmos o artigo 25, nós notaremos que eu não posso realizar, eu estou proibido de realizar a inexigibilidade de licitação com base no inciso 1, em virtude da marca do produto. Então, essa vedação decorre da própria lei e da necessidade de que essa inexigibilidade não se refira à marca, mas se refira à essência do produto que a administração vai contratar. Nessa perspectiva, vamos trabalhar aqui alguns pontos que se relacionam e que se conversam efetivamente. Até porque, quando nós encerrarmos o 24 e o 25, nós notaremos a necessidade da demonstração da escolha do fornecedor, da situação emergencial calamitosa, conforme o caso, e a justificativa do preço que foi contratado, a justificativa do preço eleito para a execução daquele objeto, bem como a do próprio fornecedor, né? Nessa perspectiva, então,
quando nós falamos de demonstração de motivação, eu me refiro à autoridade competente. A autoridade competente é aquela que está descrita no regimento interno do órgão ou entidade e vai ali identificar quem tem autorização, quem tem a competência legal para autorizar. E, ao final, encaminhar a autoridade superior para a ratificação do ato de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, exceto para os casos do artigo 24, inciso 1 e 2, que o procedimento será mais simples, ou o procedimento será simplificado. Então, vamos tratar aqui do artigo 24. Eu separei alguns incisos aqui que julgo pertinentes para que a gente possa demonstrar e que você fique por dentro do que tem entendido os nossos tribunais, principalmente no caso, o Tribunal de Contas da União. Aqui faço uma breve separação no artigo 24. Por qual razão? Professor Túlio, é verdade que o artigo 24, inciso 1 e 2, dispensa de licitação em razão do objeto, mas também em relação ao valor? É verdade, o legislador fez essa separação. Ele separou o 24, inciso 1 e 2, para objeto e valores, e do inciso 3 em diante, do próprio artigo 24, a dispensa de licitação se dará exclusivamente em razão do objeto. No entanto, objeto, mas associado ao preço praticado no mercado. Essa dispensa de licitação não concede alvará ao poder público para que ele pague qualquer valor, para que ele contrate de qualquer maneira. Existe a regra, e principalmente a regra da pesquisa de preço e a justificativa de quanto está se pagando por aquele produto. Então, no artigo 24, 1 e 2, dispensa em razão do valor e em razão do objeto. É importante que você fique atento às mudanças que foram introduzidas pelo decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, que alterou os valores das modalidades previstos na Lei 8666. E essa alteração incide diretamente no artigo 24, inciso 1 e 2, porque os dispositivos fazem referência de um percentual ao limite estabelecido nas modalidades. E essa referência aos limites estabelecidos na modalidade de convite se reflete aqui na dispensa de licitação em razão do valor. Nessa perspectiva, se nós temos a dispensa de licitação em razão do valor, nós temos que tomar muito cuidado com o fracionamento da despesa. Quando eu digo isso, eu me dirijo ao gestor público para alertá-lo a respeito do fracionamento de despesa. O que é o fracionamento de despesa? É a fuga, utilizando procedimento inferior ao qual deveria ser utilizado. Mas, professor Túlio, hoje com a modalidade de pregão, nós não temos mais esse problema do fracionamento de despesa. Concordo, só que na modalidade de pregão, nós temos a contratação de bens e serviços comuns, qualquer que seja o seu valor. Mas na dispensa de licitação, eu estou adstrito ao limite definido no inciso 1 e 2, de acordo com o próprio entendimento do Tribunal de Contas da União, onde o subelemento da despesa é que será levado em consideração para que eu possa ter o limitador dos 10% do inciso 1, relativo a obras e serviços de engenharia, e os 10% do inciso 2, relativo a outros bens e serviços. Sempre lembrando que na administração indireta, esse percentual de 10 é elevado a 20, conforme o próprio dispositivo inserido no artigo 24 da Lei 8666. Então, trabalhando aqui o inciso 1 e 2, nós temos a dispensa em razão do valor. Nós temos que adotar o cuidado com o fracionamento de despesa. Segundo o excerto extraído do Acordo 1276 de 2008, segundo o Tribunal de Contas da União, as compras de bens e serviços se referem a um único exercício e a idêntico subelemento de despesa. A superação dos limites de dispensa de licitação configura fracionamento de despesa. Então, Tribunal de Contas da União, determina que seja observado rigorosamente o disposto no artigo 24.2, em especial atentando para a necessidade de somar todos os valores contratados para o mesmo serviço, compra ou alienação, que possam ser realizados de uma vez só. Se eles podem ser realizados de uma só vez, eu preciso utilizar a modalidade adequada, quer seja ela concorrência, tomada de preço ou convite, ou a modalidade de pregão. E recordando que o pregão, nós não temos um teto de valor, nós temos o objeto.
Na concorrência, na tomada de preço, no convite, nós temos ali a modalidade de acordo com o objeto e de acordo com o valor estimado da contratação, fazendo previsão, inclusive, para todas as prorrogações contratuais. Nessa perspectiva de trabalharmos a dispensa de licitação, o Tribunal de Contas da União, em caso que se refere ao artigo 24, inciso 1 e 2, ele estabelece que, para que não fique configurado o fracionamento de despesa, a administração venha e agrupe em uma mesma licitação objeto de futura contratação que sejam similares por pertencerem a uma mesma área ou atuação ou de conhecimento. Aí isso é o excerto extraído do Acórdão 3.550 de 2008 da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. Muito bem, eu separei alguns dispositivos aqui e vou dar andamento. Um dispositivo muito interessante que é apresentado a você agora é a dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. Você se recorda do artigo 24, inciso 4? O artigo 24, inciso 4, vem fazer referência à famosa dispensa de licitação em razão de situação emergencial ou calamitosa. Bom, esse inciso 4 do 24, ele é muito difundido, só que acredito eu que ele precisa ser bem analisado e uma análise sistêmica, efetiva, para sua correta aplicação. Nós temos alguns fatores aqui que vão orbitar o artigo 24, inciso 4. O primeiro deles é a questão da emergencialidade. É aquilo que deveria ter sido feito dentro do planejamento organizacional, cumprindo o princípio do planejamento que está previsto no artigo 6º do Decreto-Lei 200 de 67, mas que em tempo e modo não foram realizados. Mas também pode se referir a uma situação de calamidade pública, ou seja, algum evento da natureza que, sem precedente algum, tornou-se necessário que algumas medidas administrativas fossem adotadas. Então, no caso de emergência ou de calamidade pública. Para os bens e serviços e obras destinados exclusivamente a atender àquela situação emergencial ou calamitosa. Veja, não é para a contratação de tudo, era para a contratação dos bens, serviços e compras necessários à situação emergencial ou calamitosa. E nesse caso específico, telespectador, internauta que nos acompanha, essa relação de bens específicas para atender a situação emergencial ou calamitosa deve ser aprovada pela autoridade competente. No caso, a ordenação de despesas, né? A depender do regimento interno do órgão ou entidade. O fator interessante a respeito do 24.4 é que o prazo para que isso seja satisfeito não pode ser superior a 180 dias. 180 dias contado da situação emergencial ou calamitosa. Não é a demissão do empenho, é contados da situação emergencial ou calamitosa. E esses 180 dias não podem ser prorrogados, porque o próprio dispositivo veda essa prorrogação. Quando muito, a administração demonstrando de forma inequívoca, de forma verossímil, que aquela situação emergencial ou calamitosa não foi encerrada, que ela não foi concluída, a administração pode, guardadas as devidas justificativas, realizar uma nova dispensa de licitação com base no artigo 24.4. Mas ela nunca poderá prorrogar aquele contrato decorrente da situação emergencial ou calamitosa. É importante que o gestor público também tenha em mente que, caso ocorra a situação emergencial calamitosa e ele não adote as providências e os procedimentos em tempo e modo oportuno, ele responderá por omissão, ainda que aquela situação emergencial calamitosa tenha se dado em decorrência da falta de planejamento das organizações. Nesse caso específico, a administração, na figura da autoridade competente, vai demonstrar a necessidade, conveniência, oportunidade, vai selecionar aquele que é o ideal para poder concluir o objeto dentro dos 180 dias. E recapitulando, esse contrato não pode ser prorrogado. Quando muito, a administração pode realizar uma nova dispensa de licitação em razão da situação emergencial ou calamitosa.
A partir dessa premissa de que o 24 traz a regra de que surgiu a ocorrência, a incidência daquela situação, já há permissivo legal para que as medidas administrativas sejam tomadas. Situação emergencial calamitosa, para os bens, serviços e obras exclusivamente destinados a atender aquela situação emergencial, pelo prazo que durar aquela situação emergencial, isso não pode ser superior a 180 dias. A data limite de vigência desse contrato administrativo de dispensa de licitação não pode ser superior a 180 dias. Quando muito, a administração, evidenciada o não encerramento dessa ocorrência, poderá realizar uma nova dispensa de licitação. Ok? Eu separei aqui alguns incisos e vou passar adiante com vocês. O inciso 5, acredito ser muito interessante para que possamos fazer a exposição do mesmo. O que diz o inciso 5 do artigo 24? Lembrando que nós temos no artigo 24 uma relação taxativa. Essa relação taxativa deve ser observada em totum pela administração. A relação exemplificativa é apresentada no artigo 25 da Lei 8.666 para inexigibilidade de licitação. A dispensa em relação taxativa. E o inciso 5 do artigo 24 estabelece que quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida pela administração, sem prejuízo para a administração. Veja, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida, porque a repetição pode ocasionar um prejuízo para a administração, um prejuízo irreparável ou um prejuízo de difícil reparação. E mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Na prática, significa o seguinte, nós tivemos uma licitação deserta. Quando não acudiram interessados, é porque não compareceu nenhum licitante interessado, quer seja na concorrência, quer seja na tomada de preço ou até mesmo no pregão. Então, a licitação deserta é o não comparecimento de licitantes ao certame divulgado pela administração. Só que onde é que mora o detalhe? O detalhe reside na condição de que a administração deve repetir o certame. Essa é a regra. Licitação deserta, repete-se o certame. O certame só não será repetido e haverá contratação direta com base no 24.5, quando restar evidenciado que a repetição do certame pode ocasionar um prejuízo irreparável ou um prejuízo de difícil reparação para a administração. Aí eu tenho uma licitação deserta. E é importante que você consiga distinguir o que é uma licitação deserta de uma licitação fracassada. Uma licitação fracassada é quando nós temos os interessados que compareceram à sessão, só que por um motivo ou outro, todos foram inabilitados ou todos foram desclassificados. Só que no caso de uma licitação fracassada, a administração ainda pode solicitar proposta ou habilitação ou documento, escoimado dos vícios que ensejaram as suas respectivas inabilitações ou rejeição das suas propostas comerciais. Então, nesse caso da fracassada, a própria Lei 8.666 estabelece que a administração tem a possibilidade, tem a faculdade de requerer aos interessados que participaram do certame novas propostas ou nova apresentação de habilitação, escoimados vícios que ensejaram a sua exclusão no prazo de 8 dias úteis. Veja a diferença da licitação fracassada para a licitação deserta. O dispositivo do artigo 24.5 faz referência à licitação deserta, quando não acudiram interessados a participar do certame. Nesse caso específico, a administração tem ali a faculdade de contratar direto, desde que observe os requisitos e a demonstração de que não pode ser repetido o certame e, caso esse certame venha a ser repetido, vai trazer um prejuízo irreparável para a administração. O inciso 7 do artigo 24 vem consignar o seguinte: quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os valores fixados pelos órgãos oficiais competentes.
casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens e serviços por valor não superior ao constante no registro de preço. Aqui o procedimento é bem simples, né? A administração verifica que há preços manifestamente superiores, ela precisa resolver aquela situação específica. Se persistir isso na licitação, ela pode contratar direto, desde que, mediante pesquisa justificada, identifique que o preço contratado não está superior aos eventuais preços registrados em atas de registro de preços que estejam vigentes. Separei aqui o inciso 10 do artigo 24 para que possamos tratar a respeito da dispensa de licitação para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração. Então, veja, a administração tem a necessidade de comprar ou locar um imóvel para instalar a sua sede, um anexo, uma extensão do órgão ou entidade. Então, o 2410 estabelece a possibilidade de se trabalhar a contratação direta, desde que fique evidenciado que aquele imóvel é o mais adequado em razão da localização, em razão da infraestrutura, em razão da possibilidade de acessibilidade, de facilidade de locomoção e localização, para que possa contratar por dispensas de licitação. No entanto, a administração contratante, quando utiliza esse dispositivo, ela deve observar in totum o preço praticado no mercado. Isso não dá a ela autorização para pagar preço superior ao praticado no mercado. Muito pelo contrário, ela tem que demonstrar que o preço é adequado e aliar as condições previstas dessa contratação direta. Em especial, e aí friso, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha. E aí o complemento do dispositivo, do inciso 10. Que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia do respectivo órgão competente. É importante já fazermos aqui uma ligação com o regime jurídico desse contrato que será celebrado pela administração. Nós sairemos dos contratos administrativos, isso eu vou falar com vocês no momento oportuno, e partiremos para os contratos da administração. Esse contrato de locação vai seguir as regras do mercado privado, vai seguir a lei das locações, a lei do inquilinato, onde a administração se sujeitará àqueles dispositivos, àquela situação específica. Outro inciso importante que eu separei para vocês é o inciso 11 do artigo 24. E isso está relacionado diretamente com a execução do contrato. Por quê? Porque eu estou me referindo ao inciso 11 do artigo 24 no que diz respeito à contratação de remanescente de obra, serviço e fornecimento. O inciso 11 do artigo 24 estabelece que haverá possibilidade de dispensa de licitação na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual. Logo, quando extraímos a interpretação desse dispositivo, uma condição para a contratação do remanescente é que haja contrato celebrado em execução. Não há que se falar, neste caso, da relação com o artigo 64 da Lei 8.666. Por quê? Porque quando eu me refiro ao 64, eu estou me referindo àquela convocação do adjudicatário para celebrar o contrato. Quando eu convoco o adjudicatário para celebrar o contrato e o mesmo não comparece, eu não posso utilizar esse dispositivo, porque a premissa da execução contratual não está identificada até então, onde somente houve a convocação do adjudicatário para assinar o contrato. Esse não compareceu. Daí a administração, seguindo as regras previstas para os contratos administrativos, nesse caso 64, vai chamar, observada a ordem de classificação, os demais licitantes. Esse convocado que não compareceu vai sofrer as penalidades legais. Ela vai chamar o segundo, vai chamar o terceiro, mantida essa ordem de classificação. Só que tem um detalhe. O segundo, para ser contratado,
ele tem que fazer nas mesmas condições que o primeiro colocado, inclusive em relação ao preço. Nesse caso específico, chamando o exemplo aqui para o 64, o primeiro colocado que não compareceu receberá as penalidades legais. Do segundo em diante, caso não compareçam, eles não poderão sofrer as penalidades, porque a própria lei os exime dessa condição. Por que a lei os exime dessa condição? Porque ele precisa fazer nas mesmas condições que o primeiro colocado, inclusive em relação ao preço. Então, eu quero que você entenda que quando eu estou falando de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, eu estou falando de contrato em execução. E nessa perspectiva do contrato em execução, na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor. E aí eu vou contratar pelo tempo restante a quantidade restante daquele objeto contratual. Só que nesse caso, quem for ser contratado diretamente deve fazer nas mesmas condições que o contratado primitivo estava fazendo. Prazo e preço são essas mesmas condições que ele deve apresentar. Eu separei aqui para vocês e gostaria de falar agora a respeito do artigo 25 da Lei 8.666, onde eu estou tratando da inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação constitui um procedimento administrativo formal onde reste evidenciado a inviabilidade de competição em razão não apenas tão somente da existência de um executor, de um fornecedor, mas que aquele dentro das condições se mostra o ideal ou reste demonstrado que inexiste equivalente para poder ser comparado com aquele que foi escolhido. Nós temos uma situação muito interessante no caput do artigo 25, onde ele nos expressa claramente a inviabilidade de competição e ali nos apresenta a orientação de que eu tenho um rol exemplificativo, a saber, porque eu posso contratar por inexigibilidade com base no próprio caput do artigo 25. E chama a atenção da contratação com base no caput do artigo 25 para o credenciamento de todos. Olha que interessante o excerto extraído do Acórdão 3.567 de 2014 do plenário do Tribunal de Contas, né? O credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não expressamente mencionada no artigo 25. Logo, ele entendeu a relação exemplificativa e entendeu que, por não estar expressamente, eu poderia utilizá-lo no caput como enquadramento legal, cujos incisos são meramente exemplificativos. Adota-se o credenciamento quando a administração tem por objeto dispor da maior rede possível de prestadores de serviço. Nessa situação, a inviabilidade de competição não decorre da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da administração em restringir o número de contratados, o que nós chamamos da inexigibilidade para o credenciamento de todos, onde eu preciso de uma rede maior para poder atender os interesses da administração. Esse é o excerto extraído do Acórdão 3.567 de 2014 do plenário do Tribunal de Contas. Assim também nós temos o Acórdão 141 de 2013 do plenário, temos o Acórdão 1150 de 2013 do plenário, que vão no mesmo sentido. Saímos do caput e vamos para os incisos do artigo 25 da Lei 8.666. Aqui no inciso 1 do artigo 25, eu chamo a atenção para o detalhe de que, nesse caso específico, o legislador atribuiu uma condição essencial para a contratação por inexigibilidade de licitação. O legislador, nesse caso aqui do inciso 1, adotou a condição da exclusividade no fornecimento. E aí, fornecimento no sentido geral. Tá? A exclusividade aqui é a demonstração de que realmente só existe aquele e de acordo com as condições que o próprio legislador impôs para que ficasse demonstrada essa inviabilidade de competição. E tem um detalhe, no inciso 1 do 24, nós temos a perspectiva de que essa exclusividade, ela se dá para quê? Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, por empresa ou por representante comercial exclusivo. Então, essas condições: produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo. Materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por um desses três. Haja vista a condição da exclusividade. Nesse caso específico, a exclusividade, ela se dá no local onde seria realizada a licitação, se fosse um caso de licitação. Imaginemos a seguinte hipótese: eu preciso realizar uma licitação. Então, o alcance é de acordo com a sede do local onde aquela licitação seria realizada. Mas eu vou inexigir a licitação em razão da exclusividade. E como é que essa exclusividade se dá no campo prático, no campo concreto? Mediante a demonstração inequívoca de que eu, produtor, empresa ou representante comercial, naquela região onde se daria a licitação, onde seria realizada a licitação, mas é um caso de inexigibilidade, apresenta um documento de exclusividade que foi emitido por uma entidade, por uma federação, confederação ou por um sindicato daquela respectiva categoria profissional ou categoria empresarial, e aquele atestado, aquele documento de exclusividade vai ser depositado na junta comercial para que dele possam ser extraídas certidões demonstrando que para aquela aquisição, para aquele produto, para aquele gênero, aquilo só pode ser vendido por aquela pessoa. Ou seja, nesse caso, eu não posso levar à licitação, em razão dessa barreira legal que foi introduzida pelo legislador. Nesse caso específico, tem que ficar demonstrada a escolha do fornecedor, a vasta e ampla documentação dessa exclusividade. Compete à administração investigar se aquela documentação apresentada é fidedigna. Compete ao gestor público se orientar para identificar a fonte daquela informação, a verossímil identidade daquela informação, para que não caia nas armadilhas e não caia em falsificação ou indução ao erro ou equivalente igual que possa comprometer o ato administrativo. Deve restar evidenciado o quê? A demonstração de que o preço que a administração está contratando é de acordo com o preço praticado no mercado, que este fornecedor pratica com outros órgãos da administração. E aí cabe destacar que é fundamental que haja uma significativa fonte de pesquisa, fontes de informação demonstrando essa pesquisa mercadológica e essa pesquisa de preço. Então você ficou comigo até agora e visualizou alguns dispositivos do 24 que tratam da dispensa de licitação, e agora nós estamos falando da inexigibilidade. Falamos da inexigibilidade do caput, onde eu tenho a inviabilidade de maneira generalista, onde falamos do credenciamento de todos, como uma hipótese de inviabilidade de competição. Comentamos a respeito do inciso 1 do artigo 25, onde eu tenho o gênero, material ou equipamento que só possam ser fornecidos por um indivíduo, empresa, por produtor ou representante comercial exclusivo, mantidas as justificativas de quê? Da escolha, da fonte documental, da demonstração da veracidade das informações e do preço praticado por esse fornecedor. Com base no artigo 25.2, nós temos a inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei 8.666, de natureza singular, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Quero chamar a atenção de vocês aqui a respeito desse dispositivo, porque o legislador estabeleceu aqui e fechou com o artigo 13, e o artigo 13 vem retratar serviço técnico profissional especializado, e esse serviço técnico profissional especializado, ele vai estabelecer a condição da contratação, levando em consideração a sua experiência e a sua notoriedade. Então, se eu pudesse aqui rapidamente fazer um percurso pelo artigo 13 da Lei 8.666, que eu vou encontrar no artigo 13 como serviço técnico profissional especializado.
estudo técnico, planejamento, projeto básico executivo, parecer, perícia e avaliação, assessoria ou consultoria, fiscalização, supervisão de gerenciamento de obras, patrocínio, defesa e causas judiciais, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obra de arte, de bens e valor histórico. Agora, nesse caso específico, é importante destacarmos o seguinte. Artigo 13, relação taxativa. Serviço técnico profissional especializado, com profissional ou empresa que possua notória especialização e o serviço seja de natureza singular. Telespectador, internauta, a singularidade do objeto não significa a exclusividade. A singularidade do objeto significa que a administração vai demonstrar que, tentando comparar no mercado a existência de outros executores, identificou que o executor A é o mais ideal porque o que ele oferece é diferenciado. E essa diferenciação é que o torna ideal. E essa distinção e essa diferenciação que o torna ideal leva em consideração o quê? A sua experiência anterior, leva em consideração a confiabilidade nos trabalhos já realizados, leva em consideração todo o acervo técnico do profissional ou da empresa, leva em consideração todo o referencial que ele apresenta no mercado e, mediante essa demonstração, a administração consegue identificar que ele é o ideal para a satisfação do interesse público. Sem ele, a administração não conseguiria alcançar o objeto pretendido. Veja, qual a diferença do inciso 1, do 25 para o 2? No 1 eu tenho bens, equipamentos e gêneros, mediante a comprovação da exclusividade. Aqui no 2, nós temos o serviço técnico profissional especializado, com empresas ou com pessoas que possuam notória especialização e que desenvolvam um objeto de natureza singular. Agora, com base no 2 do 25, a administração também precisa demonstrar a escolha do fornecedor, justificar por que ele é o mais indicado, em que pese talvez existir mais de um, porque singularidade não é sinônimo de exclusividade. A exclusividade eu tenho só um, a singularidade eu posso ter mais de um. No entanto, aquele que estou escolhendo é o mais indicado para atender às necessidades de interesse da administração. E com isso a administração justifica a escolha do fornecedor e a sua documentação. Justificativa do preço que este fornecedor pratica com outros órgãos da administração direta ou da administração indireta. E até mesmo na iniciativa privada, verificar aí se o preço que a administração pretende pagar é equivalente ao preço que ele tem cobrado perante outros órgãos e entidades da administração. Nós temos aqui, como fechamento, o próprio comentário do Tribunal de Contas da União a respeito do excerto da decisão 439 de 98 do plenário, quando ele entende que é perfeitamente possível se contratar por inexigibilidade de licitação, cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional. Quando ele entende que é perfeitamente possível contratar serviços técnico-profissionais de consultoria jurídica, de defesas de causas judiciais, quando restar evidenciado que aquela entidade, que aquela empresa, que aquele profissional é o mais indicado para defender os interesses da administração e, indiretamente, defender os interesses da coletividade. O artigo 24 e o artigo 25, de acordo com os comentários que nós fizemos aqui até agora, constituem-se um rol das possibilidades da administração realizar a contratação direta. Nós vamos fechar aqui agora o artigo 25, com base no inciso 3, onde, no inciso 3, nós temos a possibilidade de que ela não diz respeito mais à contratação por exclusividade, ela não diz respeito à contratação por singularidade, mas ela diz respeito agora à contratação de qualquer profissional do setor artístico, diretamente por ele ou por seu representante, por seu empresário exclusivo, desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Então, a contratação de artista
Nesse caso específico, ela tem que se curvar a demonstração de que aquele profissional, ele é integrado, ele é famoso, ele está ali em constante manifestação da crítica especializada e a opinião pública entende que ele é o mais indicado para satisfazer os interesses da administração naquele ponto específico, ok? Feito isso, falamos do artigo 24, falamos do artigo 25, nós vamos chamar agora um quiz. No nosso quiz, vamos identificar aqui as questões relativas à inexigibilidade de licitação do artigo 25.2. Quanto à inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25.2 da Lei 8.666, pode-se afirmar, para a contratação de serviço técnico enumerado no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Olha, já estou encontrando aqui alguma coisa positiva. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 e 14 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Essa aqui eu tenho dúvida porque o artigo 14 diz respeito a compras. Para a contratação de serviços técnicos do artigo 13 desta lei, de natureza singular, com empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade de serviços de publicação. Vamos ver a resposta agora. Correta é a letra A. E por que correta é a letra A? Porque aqui nós temos a literalidade do artigo 25, fazendo expressão direta ao inciso 2 do dispositivo citado, onde ele faz referência ao artigo 13, cita quais são as pessoas, pode ser por pessoa, por empresas ou por profissionais, desde que de natureza singular e tenha a notória especialização. Vamos agora chamar o nosso segundo quiz. O segundo quiz diz respeito à dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. Então, a dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666 de 1993 pode ser aplicada nos seguintes casos. Letra A. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens públicos ou particulares. Letra B. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência do atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou da calamidade vedada a prorrogação dos respectivos contratos. A letra C, nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento da situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços e equipamentos. Vamos à resposta do quiz. Resposta correta, letra B. Por que a letra A está incorreta? Porque restou ausente informação relacionada ao prazo do contrato, relativa à característica da contratação. Por que a letra C está incorreta? Também, da mesma maneira, deixou de ser informado o prazo de vigência do contrato, a parcela específica e a vedação da prorrogação. A letra B apresenta a literalidade do dispositivo e traz em todo o seu conjunto aquilo que nós já abordamos anteriormente. Eu preciso de uma situação que possa comprometer a segurança de pessoas, obras e serviços, públicos ou particulares, a questão relacionada aos bens necessários a atender apenas e tão somente as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas dentro do prazo de vigência desse contrato, que não pode ser superior a 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou da calamidade. Com isso, nós encerramos a aula 2. Na aula 2, nós buscamos identificar alguns casos de dispensa de licitação e inexigibilidade, apresentar a distinção de um e de outro, a forma de se contratar, de se justificar e como colocar isso em caso prático. Agradeço a sua participação, nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.